Então, muito boa tarde. Queria agradecer o convite à organização para mais uma palestra dedicada ao anímia. Falar da anemia para além do ferro em apenas 20 minutos não é uma tarefa nada fácil, mas visto que estamos numa mesa laboratorial, vou tentar abordar as questões laboratoriais relacionadas com o diagnóstico diferencial da anemia. Nunca esquecendo, e sou eu defensora disso, de que a abordagem de diagnóstico diferencial da anemia deve ser sempre uma abordagem multidisciplinar, que deve envolver não só a clínica como também o laboratório, e devemos compilar as informações de forma a chegarmos ao melhor diagnóstico possível. A anemia tem manifestações clínicas muito variadas, facilmente confundidas com outras situações clínicas, e nem sempre temos manifestações específicas que nos permitam efetuar o diagnóstico diferencial. Por esse motivo, a anemia é um achado laboratorial que indica doença e não deve ser nunca considerado como diagnóstico final. Devemos sempre fazer um estudo exaustivo da anemia de forma a tentarmos encontrar qual a causa subjacente a essa alteração analítica. O primeiro problema que se coloca em relação à anemia prende-se com a sua definição. Classicamente, a anemia era definida como uma diminuição da quantidade de glóbulos vermelhos, com consequente diminuição do hematócrito e diminuição da concentração da hemoglobina. No entanto, nós sabemos que existem algumas situações clínicas, como as talassemias, que podem cursar com anemias nas suas formas major dependentes de transfusão, mas nas suas formas minor, diminuição da concentração da hemoglobina, mas com glóbulos vermelhos em número normal ou até mesmo aumentado. Por outro lado, podemos ter situações como as anemias megaloblásticas, em que o volume corpuscular médio é de tal forma elevado que o hematócrito pode ser normal, mesmo na presença de anemia. E, portanto, a massa de sangue que é ocupada pelas células é dependente do tamanho dos eritrócitos. Logo, o número de eritrócitos ou o hematócrito podem não ser proporcionais à concentração da hemoglobina. E surge a necessidade de uniformizar conceitos. Por esse motivo, a OMS estabeleceu guidelines de definição de anemia com base na concentração da hemoglobina. Mas se seguirmos uma definição ou a outra, podemos estar a excluir algumas doenças do glóbulo rubro, como as patologias da membrana, que podem cursar com hemólise compensada sem anemia. Estas são doenças potencialmente geradoras de anemia em situações de maior stress eritropoético ou que podem provocar complicações como sobrecarga de ferro, esplenomegalia ou litíase vesicular. Se não as diagnosticarmos, estaremos também a falhar no diagnóstico pré-natal necessário para estas famílias. Portanto, para além de olharmos para os valores da hemoglobina, devemos também avaliar os outros parâmetros laboratoriais que podem fazer suspeitar de doença do glóbulo rubro, mesmo que na ausência de anemia. A anemia classifica-se classicamente de acordo com os índices eritrocitários, a classificação morfológica. No entanto, cada vez mais a avaliação da população reticulocitária que tem ganho interesse na classificação da anemia, classificação fisiológica. Quando antigamente a concentração ou a quantidade de reticulócitos era quantificada por visualização microscópica, nós utilizávamos uma percentagem de reticulócitos e essa quantificação manual era dependente do operador. No entanto, hoje em dia nós já temos tantos equipamentos automáticos disponíveis, universalmente, que permitem uma correta quantificação da população reticulocitária, muito mais fidedigna e muito mais rigorosa, e, portanto, cada vez mais a população reticulocitária tem sido utilizada para a classificação da anemia. Para além dessa contagem de reticulócitos, podemos avaliar também alguns parâmetros, como seja a fração imatura de reticulócitos ou a concentração da hemoglobina dos reticulócitos. E, portanto, era estabelecida o índice reticulocitário para tentar classificar as anemias, em anemias não regenerativas, quando o índice reticulocitário estava diminuído, portanto, por insuficiência medular, ou em anemias regenerativas, quando o índice reticulocitário estava aumentado. Como hoje em dia os parâmetros, os equipamentos automáticos são muito robustos para quantificar estes reticulócitos, nós podemos alterar para contagem de reticulócitos, sendo que números absolutos abaixo de 50.000 indicam anemias não regenerativas e números absolutos superiores a 100.000 anemias regenerativas. A classificação morfológica divide a anemia em três grandes grupos. As anemias em que existe compromisso da síntese da hemoglobina, anemias microcíticas e hipocrómicas, como, por exemplo, alterações da incorporação do ferro ou alterações das cadeias globínicas ou alterações do grupo M, no caso das anemias sideroblásticas. Em anemias macrocíticas, que pode haver ou não compromisso da síntese de DNA, como anemias megaloblásticas ou não megaloblásticas,
ou anemias normocíticas normocrómicas, como no caso das hemorragias agudas, das anemias hemolíticas ou da diminuição da produção de eritropoetina pela doença renal crónica. Ah, Portanto, antes de pensarmos numa classificação morfológica, podemos fazer uma classificação combinada, em que vamos utilizar a quantidade de reticulócitos para nos ajudar na classificação fisiológica e depois a classificação morfológica para permitir discriminar os diferentes tipos. Por vezes é mais fácil irmos por aquilo que parece mais lógico ou mais frequente e não vemos o que é mais evidente. Temos de estar atentos porque os resultados laboratoriais associados à avaliação da morfologia celular no esfregaço de sangue periférico podem permitir afirmar ou excluir alguns diagnósticos diferenciais. A dificuldade está em escolher qual a melhor ferramenta para cada situação clínica, porque a tecnologia pode auxiliar na solução de problemas, mas por vezes existem soluções bem melhores do que aquelas que estamos a utilizar. É importante um bom conhecimento das ferramentas laboratoriais de que dispomos e também uma boa história clínica. A clínica é fundamental para orientar o diagnóstico laboratorial, não obrigando a gastar uma enorme bateria de testes até se chegar a esse diagnóstico. Sem dúvida que a morfologia dos eritrócitos é a forma mais rápida, mais barata e mais simples de estudo de anemia e pode ser muito útil. Parâmetros como o tamanho e coloração são calculados automaticamente. No entanto, a avaliação da forma dos eritrócitos ou da presença de inclusões citoplasmáticas tem de ser sempre por visualização microscópica do esfregaço. Por vezes, podemos observar alterações que devemos ponderar se são ou não importantes perante uma determinada situação clínica. A norma da DGS, de prescrição do hemograma, estabelece que só devem ser reportadas as alterações que tenham importância ou que tenham valor para o diagnóstico final. É normal vermos alguns achados sem importância e não devemos valorizar alterações de forma isolada, mas sim conjugadas num contexto clínico-laboratorial completo. Então, como começar o estudo laboratorial da anemia e de que forma é que o laboratório pode ajudar? Começando logo pela primeira abordagem de diferenciação da anemia regenerativa ou não, se efetuarmos uma lâmina, devemos procurar se há ou não policromatófilos. Apesar dos parasitas sanguíneos não serem frequentes no nosso país, sendo a contagem automática de reticulócitos efetuada pela determinação da intensidade de fluorescência das células, que é proporcional à quantidade de ácidos nucleicos que existem no seu interior, a presença de parasitas intracelulares, como por exemplo trofozoitas da malária, pode dar uma falsa reticulocitose. E por isso, nesses casos, devemos efetuar um esfregaço de sangue periférico para confirmação ou dos reticulócitos ou da presença dos parasitas intracelulares. Após confirmação da reticulocitose e não havendo evidência de hemorragia ativa, devemos analisar parâmetros que nos permitam fazer suspeitar de hemólise, com ou sem anemia. Neste caso, teremos sinais dependentes do aumento da produção e também do aumento da destruição, como a hiperbilirrubinemia e o aumento da LDH. Teremos também sinais diferentes de acordo com o mecanismo da hemólise, com a possibilidade de visualização de esquizócitos no esfregaço de sangue periférico, associado à hemoglobinúria e a consumo da aptoglobina, no caso da hemólise intravascular, ou visualização de alterações morfológicas dos eritrócitos, como esferócitos, aliptócitos, células em alvo, etc., no caso da hemólise de causa extravascular. Na hemólise intravascular, como existe hemoglobinémia com hemoglobinúria, há risco aumentado de deficiência de ferro. No caso da hemólise extravascular, como são anemias congénitas, muitas vezes dependentes de transfusões, portanto com doentes politransfundidos, ou devido à eritropoiese estimulada com um aumento da taxa de absorção de ferro, estes doentes correm risco de sobrecarga de ferro. Tipicamente, a anemia hemolítica é normocítica, normocrómica ou ligeiramente macrocítica se houver reticulocitose exuberante, uma falsa macrocitose. Não sendo possível aprofundar todas as alterações associadas à hemólise, vou dar alguns exemplos de como o diagnóstico se coloca utilizando diferentes métodos laboratoriais e a observação da morfologia no esfregaço de sangue periférico. Das alterações mais frequentes observadas no esfregaço de sangue periférico é a presença de esferócitos. Neste caso, a prova de cúmese direta vai permitir discriminar entre anemia hemolítica autoimune, que será cúmese direta positiva, da anemia hemolítica de causa não imunológica, como na esferocitose hereditária. Chamar a atenção para que a presença de esferócitos ou outras alterações de membrana é a única causa verdadeira de aumento do MCHC. Com a fragilidade membranar provocada pela alteração das proteínas de membrana, formam-se blebs que vão sendo removidos pelos macrófagos esplénicos, retirando pedaços de membrana à célula e fazendo com que adquira a morfologia esférica com menor volume.
Situações associadas à desidratação do glóbulo rubro, como acontece na xerocitose hereditária, a forma desidratada da estomatocitose, também provocam diminuição do volume pela contração da célula provocada pela desidratação. Sendo o MCHC um cálculo matemático entre a concentração total da hemoglobina e o hematócrito, se retirarmos volume às células sem remover a hemoglobina, vamos estar a baixar o hematócrito e, consequentemente, a aumentar o MCHC. Devemos suspeitar de hemólise por alteração intrínseca do glóbulo rubro, no caso de evidência de hemólise como direta negativa, após a exclusão de fatores de agressão extrínseca ao eritrócito. Este tipo de hemólise pode ser dividida em hemoglobinopatia, membranopatia ou enzimopatia. Estas doenças da patologia do glóbulo rubro podem não cursar com anemia e manifestar-se apenas por hemólise compensada, com sinais de hiperbilirrubinemia e outros sinais de hemólise, até mesmo com sobrecarga de ferro. Os sinais e sintomas da hemólise devem alertar-nos para estes diagnósticos, mesmo na ausência de anemia. Na suspeita de hemoglobinopatia, podem ser visualizadas no esfregaço de sangue periférico alterações morfológicas como as células em alvo, células falciformes ou cristais típicos da hemoglobina C. Podemos confirmar esta suspeita realizando eletroforese das hemoglobinas ou a sua cromatografia, de forma a quantificar as hemoglobinas e detectar hemoglobinas variantes. Qualquer alteração da membrana pode pôr em causa a integridade do eritrócito, reduzindo a sua rigidez e flexibilidade e contribuindo para a destruição precoce. As doenças de membrana mais frequentes são a esferocitose hereditária, a leptocitose, a estomatocitose e a xerocitose, a forma desidratada de estomatocitose. É frequente nestas situações haver o aumento do MCHC, que poderá ser um marcador de alerta para estes diagnósticos diferenciais. Há vários testes laboratoriais que podemos efetuar para diagnosticar anemias de causa membranar, como por exemplo os testes de fragilidade osmótica, os testes de criohemólise ou tempo de lisa com o glicerol ácido, a ectocitometria, o hemabinding test, a eletroforese das proteínas de membrana ou testes moleculares. Na presença de um evento oxidativo, se houver alteração enzimática, há diminuição da capacidade de proteção contra a lesão oxidativa, com precipitação da hemoglobina na periferia dos eritrócitos, que pode ser visível usando a coloração especial de Heinz. Estes pedaços de hemoglobina precipitada vão sendo removidos pelos macrófagos esplénicos, podendo ser observados no esfregaço sangue periférico com coloração normal, como células ratadas na sua periferia. O diagnóstico faz-se por doseamento da atividade enzimática ou por testes moleculares. E há muitas enzimas intraeritrocitárias conhecidas, mas só algumas mostram evidência de causa e efeito para a hemólise, sendo que as três principais são a glicose 6-fosfato desidrogenase, a piruvato quinase e a pirimidina 5' nucleotidase. E se a contagem de reticulócitos não mostrar evidência de regeneração medular? Neste caso, os índices eritrocitários vão ter muita utilidade, discriminando as anemias microcíticas, normocíticas e macrocíticas. Mais uma vez, a tendência é pensarmos apenas em tamanho médio dos eritrócitos. No entanto, há situações de talassemia ou deficiência de ferro, por exemplo, que se apresentam com hipocromia sem microcitose, e cada vez mais as guidelines têm em conta a importância da cromia de forma isolada. Para além disso, o tamanho dos eritrócitos deve ter em conta não só o volume corpuscular médio, como também o RDW. Eritrócitos com diferentes graus de anisocitose podem ter o mesmo volume corpuscular médio. O RDW pode ser expresso de duas formas. O RDW-CV, coeficiente de variação, que é um cálculo matemático que corresponde a uma fórmula matemática de um desvio padrão sobre o volume corpuscular médio, que geralmente se encontra em cerca de 60% a 70% da frequência das células, e depois temos o RDW-SD, desvio padrão, calculado aos 20% da frequência das células. O RDW-ST é o que reflete verdadeiramente a anisocitose, pois é mais precoce do que o RDW-CV na detecção de pequenas alterações do tamanho dos eritrócitos. Podemos ter situações em que começam a aparecer células microcíticas ou macrocíticas que já resultam numa alteração do RDW-ST sem se refletir ainda em alteração no RDW-CV. Na presença de anemia microcítica, devemos avaliar a concentração de ferritina. Se a concentração de ferritina estiver baixa, estamos perante uma anemia ferropénica. Se a concentração de ferritina estiver normal ou elevada, é importante avaliarmos o histórico do doente, assim como a história familiar. Se a microcitose for adquirida, ou seja, o doente no seu histórico tiver volume corpuscular médio normal,
devemos considerar a anemia da doença crónica ou anemia da inflamação. E neste caso, a concentração da hemoglobina dos reticulócitos e a saturação da transferrina vai ser muito importante para definir deficiência funcional de ferro. No caso da microcitose ser crónica, já existir há muitos anos, ou desde o nascimento, devemos considerar a possibilidade de uma hemoglobinopatia como uma talassemia. Suspeitar ainda destas situações, principalmente se o volume corpuscular médio for demasiado baixo para o grau de anemia ou se o número de eritrócitos estiver normal ou até mesmo elevado. A talassemia só deve ser rastreada na ausência de deficiência de ferro, pois a ferropenia grave pode provocar uma diminuição da concentração da hemoglobina A2 e ou poder mascarar uma possível beta-talassemia. Portanto, antes de instituirmos ou antes de passarmos para o estudo laboratorial das hemoglobinas, devemos primeiro corrigir a deficiência de ferro caso ela esteja presente. Depois de corrigir a deficiência de ferro, se o doente mantiver microcitose e ou hipocromia, avaliarmos então a quantidade de hemoglobina A2 e a presença ou não de outras hemoglobinas variantes. Em relação à anemia macrocítica, esta divide-se em anemia megaloblástica ou não megaloblástica. Geralmente, a anemia megaloblástica cursa com volumes corpusculares médios extremamente elevados, acima dos 110, podem ir até aos 120 ou 130, e são devidos a deficiências de ácido fólico ou vitamina B12. No caso da anemia não megaloblástica, raramente o volume corpuscular atinge os 110 e pode ser devido a várias causas, como o alcoolismo crónico, a doença hepática crónica, o hipotiroidismo ou situações de mielodisplasia ou síndromes de falência medular. A vitamina B12 e o ácido fólico são nutrientes presentes em diversos alimentos de origem animal ou vegetal e os depósitos corporais no adulto contêm quantidades mais do que suficientes para manter os níveis plasmáticos por muito tempo. Portanto, situações em que a deficiência de ácido fólico ou vitamina B12 resulta da dieta alimentar são extremamente raras e são mais frequentes nos idosos que se alimentam da pior maneira. Para confirmarmos esta situação, podemos dosear a quantidade de ácido fólico e de vitamina B12 no soro. Para além disso, há sinais no esfregaço sangue periférico de despoiese que nos podem ajudar a fazer o diagnóstico. Por exemplo, a presença de neutrófilos com hipersegmentação do núcleo é um sinal sensível e precoce de megaloblastose. A presença de macroovalócitos, portanto, células extremamente grandes e ovaladas, a associação da anemia com outras citopenias, ou até mesmo pancitopenia, e a presença de sinais de eritropoiese, como os corpos de Alaggioli ou os anéis de Cabot. Todas estas alterações fazem apontar para uma anemia megaloblástica. Em relação às anemias macrocíticas de causa não megaloblástica, a principal delas todas na nossa população é o alcoolismo e a doença hepática crónica alcoólica. Temos também situações como nas anemias hemolíticas, em que pode haver reticulocitose, pode dar uma falsa macrocitose, porque os reticulócitos têm um tamanho maior do que os eritrócitos maduros. Podemos ter situações também de hipotiroidismo, síndromes mielodisplásicos e alguns fármacos que também podem provocar macrocitose. O diagnóstico diferencial entre anemia macrocítica megaloblástica ou não megaloblástica é feito porque nas anemias macrocíticas não megaloblásticas, o volume corpuscular médio raramente é superior aos 110 fentolitros, enquanto que nas megaloblásticas pode ser extremamente elevado, tanto até aos 140 fentolitros. Os macrócitos das anemias não megaloblásticas são redondos e não macroovalócitos. Não há sinais de deseritropoiese, portanto, não observamos neutrófilos hipersegmentados, anéis de Cabot ou corpos de Alaggioli, e não existem alterações neurológicas ou alterações clínicas associadas à descamação epitelial e à glossite. Por outro lado, os leucócitos e as plaquetas estão normais. Portanto, é difícil em apenas 20 minutos conseguir falar todas as alterações associadas à anemia para além da deficiência de ferro. No entanto, aqui nesta apresentação quis focar-me maioritariamente nas alterações laboratoriais que podem ajudar ao diagnóstico diferencial, nunca esquecendo, mais uma vez, que estes diagnósticos devem ser feitos com base em critérios laboratoriais e uma boa história clínica do doente para nos orientar nesse diagnóstico diferencial. E muito obrigada a todos pela vossa participação.